filhos são imitadores dos pais. Vão adquirindo a sua personalidade própria, é certo, mas os primeiros meses, os primeiros anos são imitadores dos pais. E nós, como filhos amados de Deus, somos também imitadores de Deus. E este é um desafio, porque não estamos a imitar, digamos, no plano espiritual, não estamos a imitar o pastor, não estamos a imitar o irmão diácono ou a irmã assim, mas estamos a imitar Deus. O próprio pastor, os diáconos, são imitadores de Deus também, não é? Porque somos filhos. E andai em amor. No verso 8, andai como filhos da luz. No verso 15, andai não como néscios, mas como sábios. Então vejam, só aqui neste capítulo, neste conjunto de versículos, é o andar, a força, a dinâmica está toda no andar. E como é que nós imitamos Deus? Andando, caminhando. Mas andando em amor, porque Deus é amor. Andando na luz, porque Deus é luz. Andando como sábios, porque Deus é infinitamente sábio. Então temos aqui logo 3 aspectos para imitação. Nós vimos a semana passada o primeiro, andai em amor. Vamos ver hoje este outro que é andai como filhos da luz, verso 8, e então diz, pois o fruto da luz está em 3 coisas, bondade, justiça e verdade. Quem anda na luz, quem realmente segue Jesus como sendo a luz do mundo, tem bondade, e bondade é o oposto de maldade, certo? Alguém que é mau, pratica o mal e está sempre a maquinar o mal. Alguém que é bom, pratica aquilo que é bom, aquilo que, de facto, faz bem aos outros. Mas também a justiça. E a justiça, se os irmãos repararem, estes 3 aspectos que estão aqui são atributos de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdade, não é? Então, são alguns aspectos, e é interessante isto mesmo, meus irmãos. Deixem rolar o filme aqui, muitos séculos ou milénios atrás. Quando Deus fez o homem, Ele fê-lo à sua imagem e semelhança, não foi? Isso significa que atributos de Deus foram passados para o homem, um deles sendo a sua santidade, o seu sentido de justiça, se bem que o sentido de justiça, no caso de Adão e de Eva, ainda não se viam, porque a justiça tem mais a ver com aquilo que é certo e o que é errado. E naquela altura da criação, eles ainda não conheciam o mal, não é? Mas a bondade estava lá, a verdade também. Se bem que a verdade é outra situação também. Só se fala de verdade quando há mentira, não é? Possibilidade de mentira. Porque são os opostos. A bondade, se quisermos, também do mesmo modo. Mas, digamos, tudo isto, características de Deus, que Deus colocou no homem ao criá-lo à sua imagem, conforme à sua semelhança. O pecado veio e, digamos, trouxe os opostos, não é? Em vez de bondade, ou ao lado de bondade, o diabo ofereceu maldade. Ao lado de justiça, ofereceu injustiça. Ao lado de verdade, ofereceu mentira. E por aí fora, não é? E o homem foi abraçando tudo isso. Então, andai como filhos da luz, e o fruto desse andar como filhos da luz é, desde logo, bondade, justiça, verdade. Não é? Verso 10. O verso 10 é interessante porque deve fazer-nos lembrar um outro texto do apóstolo Paulo. Numa carta aos Romanos, se eu disser assim, os irmãos chegam lá mais facilmente. E diz assim, provando o que é agradável aos senhores. O que é agradável aos senhores? É a sua vontade, não é? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é agradável. E aqui está, provando o que é agradável ao Senhor. E o que é que agrada aos senhores?
que nós possamos cumprir ou fazer a sua vontade, não é? Reparem, esta foi a última grande luta de Jesus, lá no jardim do Getsemane, não foi? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A questão da vontade de Deus. A vontade de Deus é de facto boa, agradável e perfeita, provando que é agradável ao Senhor. Verso 11, e então reparem, coloca pela positiva, mas dá também sinais claros do que é negativo, do que é que não cumpre ou não satisfaz a vontade do Senhor. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Há aqui neste conjunto de versículos uma indicação clara de que não podemos associar-nos, não podemos ser participantes com aqueles que praticam a maldade, que andam na mentira, aqueles que têm um comportamento que não é digno de cristão. Irmã Maria Ferreirinha, estamos em Efésios capítulo 5 e agora versículo 11. Efésios 5, 11. Então vejam, só para lembrar, no versículo 7, em relação a andai em amor, aqui dizia, não sejais participantes com eles. Que eles são estes? São aqueles que, verso 5, praticam o quê? Aquele que é devasso, que é impuro, que é avarento, que é idólatra, etc. Não sejais participantes com eles. Portanto, o crente não deve participar. A ideia de participar aqui, meus irmãos, conforme eu creio que referi a semana passada, é fazer aquilo que eles fazem e estar ao lado deles, sermos cúmplices. Isto não significa que nós tenhamos à partida de cortar relações com pessoas que são idólatras, por exemplo. Uma coisa é cortar relações, outra coisa é participar naquilo que eles fazem. E eu coloco as coisas de outro modo. Eu posso ter um vizinho ou alguém da minha infância ou das minhas relações que vai a Fátima, que segue tudo aquilo, que é muito devoto, que até chega à Fátima e é capaz de andar de joelhos, etc. Mas isso não implica que eu vá também com ele a Fátima e faça a mesma coisa. Estão a ver a questão aqui? Só estou a dar um exemplo de uma parte. Aquilo que é idolatria, que é contrário ao Senhor, que outros fazem, só porque são meus amigos, eu não vou fazer com eles. Eu creio que isto é tão evidente, tão óbvio, que nem precisa de mais comentários. Mas quando Paulo escreve isto, ele de certo modo está a dizer que alguns na igreja de Éfeso até faziam. Ora, meus irmãos, pensando em idolatria e pensando em Éfeso, o que é que havia forte de idolatria lá? O culto à deusa Diana, Diana dos Efésios, que era tremenda, e que o apóstolo Paulo lutou tremendamente com isso. Então, porventura, ainda haveria alguns, eu digo porventura porque não sei, e a carta também não nos diz, mas porventura alguns, ligados à igreja de Éfeso, que até porventura teriam sido batizados, estariam ainda a envolver-se, digamos, por causa das suas amizades e relações anteriores, nessa idolatria. E Paulo diz, não sejais participantes com eles. O facto de eu ser amigo ou de ter alguém que é família, e eu não posso divorciar de alguém que é família, eu não posso deixar, por exemplo, que um irmão meu que seja idólatra deixe de ser meu irmão. Ele continua a ser meu irmão. Eu posso não ter a relação com ele para aquilo que é de idolatria. Os irmãos estão a ver a questão, digamos, nós não... Aliás, Jesus tem na sua oração, tem a melhor orientação, o melhor ensino para nós. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos no mundo, temos amigos, temos familiares, temos pessoas das nossas relações que não vão deixar de estar. Agora, eu não vou ser participante com eles naquilo que é pecaminoso, naquilo que ofende os meus senhores. E digo, olha, amigos, negócios à parte. Nós temos muito este ditado. Amigos, negócios à parte. Naquilo que ofende ao meu Deus, tu segues o teu caminho e eu sigo o meu.
E se quiseres manter a amizade, muito bem. Se não quiseres, paciência. Irmão Júlio e depois a irmã Cândida. Sobre a questão de acompanhar com os idólatras e etc. E quando a gente tem relações com até colegas de trabalho ou até pessoas amigas, em que vamos descobrir que esse colega ou amigo furtou ou praticou isto ou aquilo. Qual a missão do crente? Acusá-lo, alertá-lo pessoalmente ou participar, porque nós, consentindo, não dizendo nada, certamente estamos a pactuar com o erro que está a cometer. O irmão colocou aí três hipóteses, mas eu diria que primeiramente seria alertá-lo, chamá-lo à razão de que aquilo que ele praticou é um erro que ofende naturalmente outras pessoas e que deverá repor aquilo que furtou. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, eu direi, depende da gravidade do furto. E eu não estou com isto a dizer que roubar uma barra de chocolate não seja um erro, mas roubar uma peça de ouro ou algumas outras coisas de maior valor, naturalmente que às vezes não basta a advertência. Às vezes teremos que denunciar. Teremos que denunciar. Relações, como agora se está em moda, relações sexuais com menores e a gente sabe que determinado irmão anda numa atitude, é no irmão? Não, nesse caso eu direi, faz a advertência e a advertência com indicação. Se isso não parar, faço denúncia às autoridades. Porque aquilo que está em causa é um menor que não tem como se defender, muitas vezes. E tem que ser os adultos, naturalmente, a dar a proteção do livro. Irmã Cândida. O apóstolo Paulo tem uma passagem que diz: fiz-me fraco com os fracos para ganhar alguns. Depois eu vou explicar mais. Pronto, a ideia de fiz-me fraco é naquele sentido que Paulo foi capaz de descer um pouco para se aproximar, para de certo modo compreender, ter alguma empatia e digamos, estar um pouco ao lado deles, mas para os tirar de lá. Para os tirar de lá. Eu entendo essa expressão, fiz-me fraco com os fracos para ganhar alguns, não naquele sentido de Paulo se tornar fraco ou se tornar pecador para então poder ganhar alguns. Eu nunca vejo isso em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, portanto essa não pode ser a interpretação para mim. Mas a ideia de que Paulo era capaz de chorar, vou colocar isto noutros termos, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Paulo seria capaz de se aproximar daquele, um pouco na linha daquilo que o irmão Júlio colocou, se aproximar daquele que está fraco, e este fraco aqui pode ser fraco espiritualmente também, digamos, de chegar junto dele, até de lhe mostrar e partilhar com ele aquilo que foram as suas próprias fraquezas espirituais também que este teve, e procurar a partir daí arrancá-lo dessa fraqueza, dessa fragilidade e trazê-lo para maior força e força espiritual, dependência de Deus, confiança no Senhor. Isto no plano espiritual. No plano moral, também será aquela ideia de que Paulo era capaz de chegar, de dizer o que tu fizeste foi isto, precisas de ajuda para sair daí, eu vou-te ajudar. Então seria, digamos, descer um pouco, não ao fundo do poço, não é, para ficar lá, mas, digamos, o suficiente para estender a mão e tirar para fora. Digamos, no plano moral eu entendo assim. Sermos capazes de ajudar primeiramente a pessoa que caiu a reconhecer o seu erro e a dizer, eu estou aqui para te ajudar a sair daqui, não para ficar aqui contigo. Respondi? Irmão Américo. Eu não gostou de dar essa explicação, primeiramente, o próprio Jesus foi censurado por comer com pecadores. Também.
E ele esteve lá no meio de pecadores para quê? Para os ganhar. Para os ganhar. Então, verso 11 está nesta linha dos participantes, não é? E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Vocês não estão a ver aqui que a associação é com as obras, não é? Não vos associeis às obras para condená-las. Irmão Júlio, está aqui a questão da condenação. Obras infrutuosas das trevas. Não vos associeis naquele sentido de não vos junteis àqueles que as praticam para vós praticardes também, mas condenai-as. E a condenação aqui, meus irmãos, temos que ter um certo cuidado neste aspecto. Nós temos que ter autoridade moral para condenar. É tão fácil apontar o dedo. Olha, está aqui, eu dou a volta toda. Mas, ao velho ditado também, nós temos um para a frente e 3 ou 4 para trás. Para nós. Isso não significa também que nós, vendo uma coisa que está errada, nos vamos retrair porque um dia nós fizemos também. Se nós um dia fizemos, isso até podemos usar como tendo sido a nossa fraqueza, que foi ultrapassada, foi vencida, para ajudar aquele que caiu a sair também de lá. Vejam como tudo isso está ligado, não é? Agora, o problema sério é: eu vou condenar alguém que está a fazer uma coisa e eu vou vestir uma capa de santinho, mas eu faço o mesmo. Faço o mesmo, estou a fazer o mesmo. Isto é hipocrisia. É diferente, eu já fiz e deixei de fazer porque o Senhor tomou conta da minha vida. Aí nós temos autoridade. Agora, estarmos a fazer o mesmo, temos uma capa de santidade e condenarmos os outros, então a condenação para os outros é a condenação para nós. Os irmãos estão a ver aqui? Tem a ver com uma questão de coerência, com fidelidade ao nosso Deus e com autoridade para dizermos as coisas e condenarmos. E isto é muito importante, porque pode haver alguém que diz: mas tu já fizeste. E nós podíamos ficar assim tão vermelhos: eu já fiz. Mas, meus irmãos, a resposta está nessas palavras. Tens razão, eu já fiz, mas agora não faço. Tens razão, eu já fiz quando estava sem Cristo na minha vida. Agora não faço, porque Cristo está em mim, está no controle. E é isso que eu quero que tu tenhas também. Os irmãos estão a ver? Não é estar a dar a volta à situação, é mostrar: olha, eu também fui assim. Mas agora já não sou, pela graça de Deus. Então, se Deus fez isso comigo, também pode fazer contigo. Os irmãos estão a ver como nós, digamos, nos tornamos fracos para ajudar aqueles que estão fracos a sair da sua fraqueza. Não é? Agora, o tornar-nos fracos não é: tu fazes, deixa-me fazer a mesma coisa para estar ao teu lado e podemos sair. Não, isso aí não. Nós caímos no buraco, não é? Então, isso, verso 11. Verso 12. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Vocês não estão a ver aqui? Só de falar. Só de falar já é uma vergonha, não é? Verso 13. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, mesmo coisas feitas às escuras, na calada da noite, como também se costuma dizer, são descobertas. Porque seguramente Deus está a ver tudo. E é Ele que nós temos que dar contas. Portanto, Paulo está a falar para os crentes e está a dizer que não devemos fazer as obras das trevas, isto é, as obras que nós fazíamos, as coisas que nós fazíamos às escondidas, ou aquilo que fazíamos sem ser com a preocupação de que Deus estava a ver e que nos poderia condenar por isso. Não, é de facto termos esta consciência. Efésios capítulo 5, verso 13. Todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. E o verso 14 é assim forte. Vocês não sabem, nós temos hinos, temos salmos, a própria Bíblia, e um pouco mais adiante no versículo 19 fala disso, salmos, hinos, cânticos espirituais.
nós temos uma compilação de salmos, certo? São 150 naquele livro. Mas há outros hinos que estão espalhados pela Escritura, não há? Olha, tem, por exemplo, o hino de Maria, o hino de Miriam, não é? Vários hinos que nós encontramos que estão na Escritura, foram cantados e até diz, cantou ou louvou ao Senhor nestes termos e vem ali a descrição. Então temos salmos, mas temos também alguns hinos. E depois há esta questão de cânticos espirituais que são talvez hinos mais pequenos, hinos que de certo modo podem não encaixar lá numa determinada métrica musical, mas que eram cantados também e serviam para louvar ao Senhor. Não é? E o que diz aqui é, pelo que desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Segundo alguns comentaristas, esta parte aqui, pelo que diz, refere-se exatamente a um desses cânticos, a um desses hinos, não nenhum dos salmos, mas algum desses cânticos que a igreja primitiva estaria a cantar. Bem, nós hoje temos uma coletânea de cânticos e, para além dessa coletânea, o grupo de louvor ainda traz outros mais, porque tudo aquilo que é expressão da nossa gratidão e do louvor ao nosso Deus deve ser usado para nossa edificação e para glorificação do Senhor. Não sei se é Isaías que ou Zacarias, não sei bem, agora não me recordo, diz, desperta e resplandece. É, exatamente. Porque já vem a tua luz. Uhum. Não sei se o verso completo, mas desperta e resplandece. Ora, deve ser aqui Isaías 60, verso 1. Deixem-me conferir. É. Aquilo que o irmão está a mencionar é Isaías 60, verso 1. E diz assim, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então levanta-te e resplandece. E aqui, e de certo modo poderia ser, com base nisto, algum cântico que entretanto foi feito à volta disto, e de facto, porque aquilo que nós encontramos em Efésios capítulo 5, verso 14, não é a transcrição direta de Isaías, mas poderá ter tido essa base, não é? E daí ter sido feito um cântico, por exemplo. Então desperta-te tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, três coisas aqui, três aspectos. Primeiro, desperta. Quem é que desperta? Quem está a dormir, não é? Desperta. Portanto, se tu estás a dormir, e a dormir, em que sentido aqui? Sentido espiritual, sentido moral também, porque tem muito a ver com a questão da ética, não é? Alguém que está, parece que, adormecido em relação à lei de Deus, aos seus mandamentos. E então, por isso mesmo, vai fazendo as coisas conforme aquilo que era a sua anterior tradição. Desperta. Acorda. Estás a dormir como crente. Cristo pode chegar, entretanto. Também lembram-se, meus irmãos, no sermão profético, a parábola das 10 virgens, que estavam à espera, não é? Da vinda do noivo. 5 delas ficaram ali bem despertas, bem alerta. E prepararam-se para esse momento com azeite suficiente para as suas lâmpadas, mas as outras não, e acabaram por adormecer um pouco. Desperta. E vejam o resultado. Porque elas não despertaram, porque elas não se prepararam, porque elas não foram obedientes, quando chegou a hora da verdade, ficaram para trás. Então desperta tu que dormes. Depois diz, levanta-te dentre os mortos. E esta coisa aqui é um bocadinho mais profunda ainda. Levanta-te. Levanta-te dentre os mortos. Que mortos são estes? Mortos espirituais. Ou seja, Paulo está a escrever
para crentes em Éfeso que espiritualmente estavam a dormir. E estavam a dormir de tal modo que até se associavam aos mortos espirituais. E estavam lá. Praticavam a corrupção, eram participantes com os outros. E por isso mesmo, esses outros que estão mortos espirituais, não é? São mortos espirituais, que estão completamente desligados das coisas de Deus. Como é possível que os crentes estejam lá no meio deles, estejam a dormir, estejam, de certo modo, prostrados e não saltem dali? Então desperta-te que dormes, levanta-te entre os mortos espirituais e morais e Cristo te iluminará. Iluminará para quê? Ou iluminará o quê? O teu caminho. Andas no caminho da luz. Então Cristo vai iluminar. Porque, meus irmãos, uma coisa tremenda, e todos certamente já tiveram essa experiência, é andar às escuras num lugar que conhecemos mal. As luzes apagaram-se todas. E o que tem é um caminho estreito, porque o caminho de Deus é um caminho estreito. E nós andamos ali, mas ao lado tem um caminho largo, então a tendência será, nessa altura, sobretudo, passar para o caminho largo. Mas mesmo assim é escuro. Meus irmãos, é tremendo, porque nós tropeçamos. Tem obstáculos pelo meio, levam-nos a cair. Mas quando diz Cristo iluminará, então Ele vai iluminar o quê? O nosso caminho. E nós não temos que nos enganar. Porque, de facto, qualquer obstáculo que possa ser lançado para o nosso caminho, nós conseguimos ver e estamos alerta. Não é? Estamos despertados. Não vamos deixar-nos tropeçar, cair. Não é? Verso 15. E no verso 15 passa aqui, digamos, uma outra parte. E eu queria terminar, de facto, hoje. Do 15 até ao 20, 21. Porque os irmãos lembram-se daquilo que eu disse no início, pelo menos os que estavam, que este sede imitadoras de Deus, como filhos amados, tem aqui 3 aspectos. Primeiro, andai em amor, no versículo 2. Segundo, andai na luz, ou como filhos da luz, no verso 8. E agora, no verso 15, andai como sábios. Como é que eu sou imitador de Deus? Andando em amor, andando na luz, andando em sabedoria, como sábios, não como néscios. Agora, como é que eu sou sábio? Como é que eu posso ser sábio? Os irmãos perguntarão. Muito bem, pedindo a sabedoria a Deus. Quem é que diz isso? Quem é que escreveu isso? Tiago, não é? Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não a lança a rosto. Tiago capítulo 1, não é? Então, foi aquilo que Salomão fez, não foi, meus irmãos? Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu-lhe. E deu-lhe de que maneira, não é? Então, e para que é que me vai servir essa sabedoria? Verso 16. Para eu poder usar o quê? Bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Alguns irmãos, porventura, têm aqui remindo o tempo. Alguém tem essa tradução? Tem? Também? Remindo o tempo. O que é isso de remir o tempo? Remir, uma outra palavra para remir. Resgatar. Como é que eu vou resgatar o tempo? É a ideia de que os irmãos já ouviram falar em tempo perdido. Então, como é que eu posso não ter tempo perdido e resgatar o tempo? Cada um de nós tem 24 horas, certo? Por dia. Alguns pensam que tem 25, mas quando dão conta já estão no dia seguinte. Houve um tempo em que eu pensava isso. O meu dia hoje tem que ter 25 ou 26 horas, porque eu tenho tanto que fazer. Quando chegava às 24, Deus dizia, olha, acabou, toma lá outro, toma lá mais 24. Não é? Remindo o tempo é a ideia de resgatar, é a ideia de não perder, de não desperdiçar, de aproveitar bem. Porque nós não podemos desperdiçar o tempo. Agora, meus irmãos, é interessante, porque a vossa tradução tem tempo, a minha não tem. A minha diz assim, usando bem, e este é o remir, cada oportunidade. Então não fala aqui em tempo. Porquê? Os irmãos sabem qual é a palavra que o apóstolo Paulo usou aqui
Usou a palavra não Cronos, mas Kairos. Eu vou explicar isso. A palavra Cronos vem da nossa palavra cronologia, cronómetro. E isso tem a ver com medir o tempo, certo? A palavra grega para tempo no sentido de hora é Cronos. E daí tem cronologia, tem cronómetro, tem várias outras coisas. Mas a palavra tempo no sentido de oportunidade é Kairos. Ou seja, é aquele tempo certo para fazer as coisas. Mas, irmãos, há oportunidades que nós perdemos, não foi? As coisas surgiram, as circunstâncias estavam aí e nós deixámos passar aquela oportunidade. Deixámos passar a oportunidade de falar com alguém. Deixámos passar a oportunidade, por exemplo, de chamar alguém à atenção. Deixámos passar a oportunidade de acertar, digamos, uma conversa. Deixámos passar a oportunidade e pensamos, mais tarde, amanhã. E, meus irmãos, estamos sempre a adiar para amanhã e o amanhã, às tantas, passou. O tempo continua a estar lá, mas a oportunidade já não está. Fiz-me entender? Há muitas vezes que acontece isso. É verdade, não é? Tempo é assim. Então, o apóstolo Paulo usa aqui não a palavra tempo no sentido de minutos ou horas, mas tempo no sentido de oportunidade. Este é o tempo. É o tempo certo para fazer as coisas. Não é? Podemos dizer, é o tempo de Deus. É aquela oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos aquilo que é certo, aquilo que nós estávamos à espera já há algum tempo. Então, como é que eu vou ser sábio? Vou andar como sábio? Que estando bem atento para as oportunidades, quando elas surgirem, para eu as agarrar. Esta é a oportunidade, não deixem fugir. Meus irmãos, há um tempo certo para dizermos certas coisas, não é? Há um tempo certo para fazermos aquilo. Se nós deixamos passar, meus irmãos, é como que o prazo já acabou. E depois do prazo ter acabado, eu já não consigo fazer mais nada. E há tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Ainda há dias, eu estava aqui na EDP, aqui na Avenida da República, e olhei para o relógio, eram 4 menos 10. Eu ia noutra direção, disse, não, eu vou porque tenho que entrar, porque sei que fecha às 4 horas. Chegaram às 4 horas e a funcionária veio e trancou a porta. Houve alguém que, 2 minutos depois, saiu e alguém que estava do lado de fora aproveitou a porta aberta para entrar. E a funcionária disse, não, já fechou. Mas é só 1 minuto. Não, já fechou. Agora só amanhã. A oportunidade terminou. Porquê? Porque o tempo fechou. Meus irmãos, há oportunidades que nós temos que fazer naquela altura, senão, no caso daquela senhora, em princípio, ela poderia voltar no dia seguinte. Mas suponha que era alguma coisa que tinha que ser mesmo tratado naquele dia. A oportunidade foi-se. Meus irmãos, na nossa vida, há de facto muitas situações em que a oportunidade é naquela hora, naquele momento. E, meus irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade, os irmãos têm, eu também tenho. Dificuldade para sermos sábios o suficiente para usar bem cada oportunidade. Quando ela aparece, é naquela hora. Eu subi logo uma carteira, tenho logo, não deixo para amanhã. Mas depois vai entregar à GNR. É aquela oportunidade, é aquele momento. Meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Para nós sermos sábios, devemos usar bem cada oportunidade. E usar bem cada oportunidade, reparem, porque os dias são maus. E os dias são maus porque há tantas adversidades, tantas coisas em contrário, que a oportunidade que eu tinha hoje, amanhã, posso já não ter. Há marés que vêm, mas não voltam. E os marinheiros que estão aqui estão a dizer, pastor, está a dizer uma barbaridade, não percebo nada de mar. Não. Aquela onda que trouxe já não se repete. É outra água. É outra onda.
Meus irmãos, nós temos que aproveitar aquela oportunidade. Em cada dia nós temos 24 horas. Em cada dia há coisas que nós podemos voltar a fazer. Mas às vezes aquela oportunidade, quando nós nos cruzamos com alguém para falar do Evangelho, seja no metro, seja na esquina, seja na vizinhança, é aquele momento, se não aproveitamos a oportunidade, passou. E então é também isto que eu creio que está aqui associado. Não é? Verso 17. Por isso não sejais insensatos. Vejam, está a falar aqui da questão de sabedoria, insensatez, tolo. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E vejo no verso 10, porque já falava nisso, provando o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor é também a sua vontade, não é? Então, entendei. E este entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender significa, implica conhecimento, implica sabedoria. Não é? Como nós ainda há dias falávamos, não basta eu conhecer muitos versículos da Escritura e dizê-los de cor, se eu não for capaz de os aplicar à minha vida. Não é? Eu só consigo dizer, eu entendi quando apliquei. Eu já tenho usado aqui a ilustração. Os marinheiros que estão aqui, homens do mar, experimentados de muitos anos, podem me ensinar e fazer um curso intensivo comigo para eu aprender coisas do mar que eles sabem muito bem. Eu posso dizer, até posso fazer um exame escrito e ter 20. Mas será que eu sei? Eu vou provar que sei quando for para o mar e fizer as coisas. Quando eu meter as mãos na massa, como se costuma dizer. Alguém tem uma receita para fazer um bolo. Isto é fácil. Mas vai experimentar. E às vezes o bolo não sai como devia. Porquê? Qualquer coisa ali. É a temperatura do forno, algum ingrediente, alguma coisa. Mas irmãos, nós sabemos fazer as coisas quando realmente metemos as mãos nela. E fazemos. E em termos espirituais é assim também. Então, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vejam este contraste. Eu não encontro, meus irmãos, em qualquer parte da Escritura, proibição de beber vinho. A não ser aqueles que faziam o voto. E lá no Antigo Testamento há alguns que faziam o voto. O voto nazireu. Para esses. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que beba um barril de vinho para ficar bem. Beber um pouco. E, portanto, ele aqui ensina duas coisas. Primeiro, que o vinho até pode fazer bem à saúde, não a todos, mas de um modo pode fazer bem à saúde, mas deve ser usado com moderação. Bebe um pouco de vinho, porque te faz bem à saúde, está lá explícito. Agora, em parte alguma na Escritura, meus irmãos, nós encontramos que a bebedeira e a embriaguez é tolerada por Deus. Antes, pelo contrário. Aquele que é bêbado, que se embriaga, está mal diante de Deus. Portanto, temos aqui... Agora, reparem, a forma como Paulo coloca é: não vos embriagueis com vinho, porque isso é pecado, mas enchei-vos do Espírito Santo. E reparem, este embriagar é, de certo modo, aqui paralelo com o encher. Porque uma pessoa que está embriagada está cheia de vinho e faz coisas, às vezes até é capaz de saltar este mundo e o outro, não é? Porque quem está embriagado, quer dizer, não vê obstáculos, não vê dificuldades, diz tudo e mais alguma coisa. Ou seja, aquilo que nós fazemos que não seja pelo efeito do vinho, mas sim pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Enchei-vos. E o que é este encher? E deixem-me colocar esta pergunta aqui, se já passou um minuto, mas quero colocar isto. É uma pergunta individual para cada um de vós que os irmãos não precisam de responder, mas honestamente, diante de Deus, respondam. O irmão ou a irmã, neste momento, está cheio do Espírito Santo? Não estou a pedir a resposta. É entre o irmão ou a irmã e Deus. Está cheio do Espírito Santo? Então, reparem, qualquer que seja a vossa resposta, se a resposta for sim, graças a Deus por isso, eu direi, continuo. Mas se a resposta for não, então vamos tomar esta sugestão e este conselho do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. E a pergunta é: como é que eu me posso encher do Espírito? Meus irmãos, é simples. Tira o seu eu lá do trono
esvazie-se de si mesmo e deixe que o Espírito Santo tome todo o lugar na sua vida. E quando o Espírito Santo, de facto, está no controle inteiro da nossa vida, meus irmãos, nós somos espirituais. Estamos cheios do Espírito, deixamos-nos governar pelo Espírito. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos. Quem nos controla é o Espírito. E uma expressão disso está no verso 19. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E verso 20, sempre dando graças a Deus por tudo, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. E eu vou pegar aqui neste versículo 21 na próxima semana, porque este sujeitando-vos uns aos outros passa para os versículos seguintes, em termos de marido e esposa. Vamos deixar para a semana essa outra parte aí da fé.